antes de você emagrecer o seu corpo, né, o seu soma, emagreça em sua mente, no seu psico primeiro. Por quê? Quando a gente pensa aqui na questão do emagrecimento, a gente nunca pode deixar de considerar que todo o excesso de peso é sinal de quê? De que você tem um traço de caráter oral, que pode estar combinado com outros traços, e suas dores levam sim aquele comer para não pensar. E quando a gente come para não pensar, para afogar as mágoas, né? Às vezes se embriaga a razão, justamente para esquecer algum tipo de problema emocional. O acúmulo, né, a deposição de tecido adiposo vai acontecendo junto com o processo. E a gente já sabe, quando o traço de caráter oral, ele se dá na fase da amamentação. E todo aquele processo de neurosustentação das questões emocionais que o oral, só para relembrar, são pessoas que vivem no mundo das sensações, que vivem no mundo dos sentimentos, dos afetos. São pessoas muito mais sensíveis. E tudo que mexe aqui com afetos, sensações, sentimentos, que cada um significa alguma coisa, mas todos compõem essa sensibilidade, vai acabar levando esse sujeito a comer para não pensar. E quando ele coloca a comida como, vamos colocar, lugar de gozo, ou ele erotiza essa comida, ao invés de erotizar outras partes, ele acaba, ou às vezes justamente por uma falha da erotização e do desejo, né, às vezes no processo relacional, pode levar esse sujeito a colocar a comida num lugar de gozo, a colocar a comida nesse lugar de prazer, porque ele foi neurosustentado nisso. Quando a gente pensa na questão, lembra, já coloquei aqui nos outros vídeos, educacional, vamos colocar daquela mamada kleiniana, daquela mãe suficientemente boa, winnicottiana, que ofereceu para o seu bebê aquilo que ela pôde de melhor dela, né, na amamentação, carinho, como ela pôde fazer. Às vezes a mãe percebia que a criança chorava e para parar de chorar, ela dava o mamar, então aquele mamo para não chorar. E às vezes a mãe não se ligou, justamente às vezes por falta de inexperiência, isso não é culpa do educador, porque eles não tinham essas informações minuciosas. São poucas pessoas que têm essas informações minuciosas quanto à questão mais analítica, né, de formação ali dos traços. E agora que vocês estão aqui no meu canal, provavelmente vocês vão passar isso para mais pessoas, principalmente para as gestantes, né, gente, que é super importante a educação começar dentro do útero, para que essa mãe, inclusive, fique mais segura, porque ela vai acabar dando para esse bebezinho uma educação que vai deixar ele muito menos ansioso, vai ser aqueles bebezinhos que vão chorar bem menos e vão acabar dando menos trabalho, porque essa mãe vai compreender a necessidade real que esse bebê precisa. Ela vai dar o mamar, mas depois, quando a criança estiver incomodada, ela vai ver aquele processo de eructação, vai ver se está tudo bonitinho, se a fralda está sequinha, e ela já sabe, porque ela notou que ela deu um mamar tanto tempo que esse bebê provavelmente, fisiologicamente, não está satisfeito no sentido emocional, mas está satisfeito no sentido alimentar. E aí onde ela vai dar a amamentação emocional, que é a massagem Chantal, às vezes colocar numa banheira fazendo um banho com carinho ali, fazendo com chá. Eu, por exemplo, fazia para os meus 2 filhos, que são mais oral. Meus 3 filhos têm bastante oralidade, mas tem 2 que têm bastante oralidade. Eu fazia além de dar um banho comum, por exemplo, eu colocava sachê de camomila, entendeu? Cantava musiquinha, fazia barulhinho, fazia massagem na região external, que é muito legal para o bebê, para assim essa região do timo, ia soltando aqueles hormônios, ocitocina de felicidade para eles, às vezes mantinha os irmãos ali em contato, tentava diminuir conflitos. E esses conflitos, né, que você vai lidando ali com o bebê, que você vê que é muito mais de uma ordem emocional, afetiva, e não de uma ordem fisiológica, às vezes de uma necessidade como comer ou estar molhado ali, seja com cocôzinho ou com xixi,
tirou essa parte que é muito mais de uma necessidade mais fisiológica mesmo, a questão vem aqui para uma alimentação mais emocional. E quando, por exemplo, eu penso na combinação de traços, como traço de caráter oral, vamos colocar assim, um bebê, que ele tem bastante oralidade, tem uma esquizoide, tem um cabeção. Então, assim, você fala assim, nossa, num dado momento do desenvolvimento embrionário, ocorreu ali, às vezes, sei lá, um desconforto que neurosustentou o cabeção do esquizoide. E depois foi ficando mais relaxou, deu uma equilibrada os hormônios da mãe, às vezes nas questões fisiológicas da mãe, mas às vezes ficou mais calma, às vezes aconteceu desse útero ter uma outra senso-percepção que deu uma misturada ali, né? Em vez dele ser um esquizoide total, de repente no processo de desenvolvimento a coisa mudou e aí saiu-se um bebê meio, vamos colocar assim, meio esquizoide com oral. Aí quando você olha na questão anatômico-corporal, você vê nitidamente uma pessoa redondinha, né, mais cheinha e que tem um baita cabeção e você faz aquela relação céfalo-caudal, você vê nitidamente um esquizoide com oral. E no comportamento, isso se confirma. Aí você chega perto, a pessoa começa realmente, quando você entra dentro do mundo da pessoa, ou quando você observa artistas, né, que tem esse perfil, você vê exatamente assim pelo discurso, pela arte, às vezes pelas tretas que eles têm ali, entendeu? Que existem ali um processo, às vezes, de captura de um emocional que coloca, às vezes, o cara não só nos recursos de um traço, mas como nos recursos de outro. E os recursos também, eles não só acessam os recursos, às vezes eles estão num processo de dor, né? E quando eles estão num processo de dor, você vê nitidamente que o cara tá numa dor da oralidade, de transtornos da oralidade, e que ao mesmo tempo ele também tá apresentando as dores dos processos de esquizoidia. E você fala assim, o cara tá muito mais persecutório, existe todo... É óbvio, gente, que existem outras, vamos colocar assim, existem patologias, né, psicopatologias, por isso que é importante ter esse conhecimento. Existem psicopatologias que também podem trazer pra gente sintomatologias que podem confundir, por isso que é importante o processo de anamnese anatômico-corporal ser feito assim e refeito, vocês fazerem um processo mesmo de estágio, né, de observação em todas as figuras que vocês puderem ter acesso, né? Quando você vai fazer a anamnese anatômico-corporal, você vai ter que fazer isso com milhares de pessoas para você poder ver a diferença. E essas diferenças vão sendo confirmadas, o paciente não precisa nem me falar nada, eu já sei a dor que ele vai me trazer. Só pelo fato, aí as pessoas falam assim, é meio bruxa, isso aqui é meio de tarô. Não tem nada de tarô, aqui é só uma questão de observação de anamnese anatômico-corporal, que vem com toda uma questão de um estudo por trás das manifestações comportamentais, e aí você coloca aqui toda a questão da análise e da psicanálise, né, com toda a sua ciência, para poder entender, distinguir e deixar o cara num processo de associação livre falar das suas dores. E quando esse cara falar das suas dores, vai se confirmando, ele bem oral, tá trazendo a questão da comunicação, tá mostrando esse corpo mais redondinho, tá aqui com uma questão, às vezes, com uma obesidade que tá incomodando, porque o emocional, os afetos, a sensação, às vezes o processo de bullying que ele passou durante a infância, durante a adolescência, a questão, né, às vezes, dessa falta de olhar do outro, e às vezes essa falta de olhar do outro vem acompanhada de um bullying que faz com que esse sujeito às vezes se neurosustente, às vezes numa certa negatividade, numa certa reatividade, que tem muito mais a ver com as questões dos afetos. Ao invés dele ir, por exemplo, para uma inteligência mais emocional em relação ao seu próprio traço, né? Quando a gente já sabe, por isso que eu falo assim, atentado com as mães, né? Com as gestantes. Quando vocês estão tendo seus bebezinhos, vocês observam, né? E quanto mais vocês tiverem informação, mais vocês vão poder proporcionar uma neurosustentação. E essa neurosustentação vai fazer com que essa pessoa vai desenvolvendo uma inteligência emocional, inclusive para se defender em todos os aspectos, quando elas, por exemplo, estiverem sendo atacadas, né, em questões de bullying, justamente porque às vezes esse corpo se apresenta de uma forma mais rechonchudinha. E o oral, ele
essa forma, né, anatômico-corporal do oral, ele dita muito um processo, né, de, de defesa, né? Assim, eles criam esse corpo justamente para eles poderem existir. E o esquizoide, ele não gosta muito de existir, né? Até porque ele sentiu essa coisa desconfortável do desenvolvimento, vamos colocar assim, dentro embrionário, e esse incômodo, né, com o útero. Então ele já vem para o mundo inaugurado, né, dessa coisa de tipo, deixa eu ficar aqui na minha caverna, deixa eu ficar aqui na minha existência solitária, muito mais eremítica, deixa eu ficar aqui isolado. E eu tenho um oral aqui que não, ele projeta esse corpo mais obesinho porque ele quer existir, ele quer, olha, me vejam, me toque, eu tô aqui, eu sou todo seu. E esse corpo pede muito carinho, esse corpo pede muito contato. E esse esquizoide junto, né, que porque em um dado momento do desenvolvimento se desenvolveu ali, sei lá, por questões às vezes mesmo fisiológica, né, de adaptação do embriãozinho, e tipo, acabou a concentração indo para a cabeça e depois a gravidez ficou mais tranquila e alguma coisa fisiológica foi lá mais resolvida. E esse útero, ao invés dele ser aquele útero que antes era uma sensação de útero desagradável, virou um útero super agradável. E esse cara nasceu com essas configurações que se perpetuou ali na amamentação, que você fala assim, nossa, o bebê cabeçudão, né, com um corpão de gordão. Aí esse bebezinho foi sendo neurosustentado nisso. Então, assim, a mãe escutava o cheirinho, tava sequinho, ela amamentava. E ela tava sempre hiperalimentando esse bebê. Então, todos os choros, né? Se você der mamar pro bebê, assim, sem você anotar ali as mamadas, é uma mamada livre, você vai acabar, porque é muito cômodo para nós quando a gente tá com o bebê ali chorando, tá cansado, tá às vezes operado, fez cesárea, tá com ponto, tá ainda num processo de involução uterina, onde tem, toda vez que o bebê mama, dói, né, porque ocorre um processo de involução desse útero para depois ele voltar para o seu tamanho original. Então tem toda uma coisa assim que no final, às vezes a mulher dá mamar porque ela demais, porque ela escutou assim que quanto mais você amamentar o bebê, mais você emagrece rapidinho, mais rápido vai seu útero pro lugar. Realmente, mais emagrece a mulher, mais rápido vai o útero pro lugar. Isso realmente é verdade. Mas você às vezes hiperalimenta, você tira o leite e pronto. Mas você hiperalimentar o bebê, você vai criar nele essa neuroassociação. Porque nós, seres humanos, vivemos de neuroassociação. Inclusive, o Freud coloca a associação livre, para mim é uma neuroassociação, porque você vai falando alguma coisa que está associada a qualquer outra coisa, que neurologicamente te sustentou, entendeu? Então, esse bebezinho aqui, ele tá neurosustentado na alimentação. Então, ele sente uma dor, que às vezes é uma dor de falta de carinho, porque ele estava num útero que antes ele era desconfortável, fez o cabeção do esquizoide, depois ele ficou um útero agradável, que o bebê gostava. Então ele desenvolveu a oralidade. E essa oralidade foi sendo mais desenvolvida na amamentação, que é essa amamentação mais kleiniana, né, onde o peito foi muito bom, nessa mãe suficientemente boa, winnicottiana, que tá dando o seu melhor ali pro bebê, tá colocando o que ela pode fazer. E esse bebê, ela entendeu que toda vez que ele chora, ela dá o peito, parou de chorar. Aí bota ele pra regurgitar, põe ali de ladinho, ele fica por algum tempo sem chorar. Então é que ele mama para não chorar. E a mãe não quer escutar o choro, porque o choro é muito estressante pra mãe. Ou às vezes pro ambiente e coisa e tal, quando não tá com a mãe, tá numa instituição, as mulheres vão lá dar um mamar. Parou de mamar, esse bebê tá seco, o bebê vai dar mamar de novo. Então, aí vai se neurosustentando. Eu já falei isso no outro vídeo, mas vai se neurosustentando. Mas aqui com o esquizoide, olha só. Eu tenho alguém que tem uma necessidade corporal de toque, mas ao mesmo tempo tem uma necessidade de um certo, assim, tipo, me toca, mas nem tanto, entendeu? Equilibra essa coisa aí. Me dá ocitocina, mas também me dá um pouco de distanciamento saudável. Então fica assim, né? Então a mãe tem que. E quem tá fazendo esse cuidado, ou mesmo agora que você já tá adulto, que já passou por isso, e você fala assim, agora estão entendendo.
Por que que eu quero contato? O esquizoide com oral, ele quer contato, ele tem um processo de comunicação, mas às vezes ele tem muita vergonha, são aquelas pessoas que acabam entrando num processo de introjeção, né? E você pensa nas coisas mais junguianas lá, se o cara é extrovertido, extrovertido. Introvertido, extrovertido é uma questão de treino, tá, gente? Porque às vezes você é um tímido, mas você treina, 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 treina e você vai se soltando. Quando você tem bastante oralidade, e principalmente quando você tem bastante oralidade e tem uma rigidez, e tem uma esquizoidia, a esquizoidia às vezes te coloca num processo mais cavernoso e às vezes te coloca também nessa introjeção junguiana, né, de achar que você não consegue, por exemplo, se expressar para o mundo de fora. Então você às vezes fica num diálogo muito interno. Olha só, aí aquelas pessoas, sabe, que às vezes são até meio que solilóquias, né? Elas estão conversando consigo mesmo, tem aqueles lá com seus botões, e fica nesse processo comunicativo altíssimo interno e só que o oral tá penando ali porque o oral precisa equilibrar, entendeu? Você precisa saber equilibrar, que às vezes você tá numa dor emocional, afetiva, seja de relacionamento, seja de, às vezes, de problemas de trabalho, não importa. Algo que afetou seus afetos e que te colocou ali numa dor, numa sensação, vamos colocar assim, bem de desconforto, né, principalmente das emoções, aí você tende a comer para não pensar. O seu oral vai te colocar alguma coisa, o seu esquizoide vai te colocar um monte de imaginação, um monte de pensamento, onde você vai levar a coisa para o pensamento acelerado. E aí onde você vê quadros de ansiedade e pessoas indo buscar, às vezes, emagrecimento, por exemplo, tomando anfetaminas. E aí você vai tomar anfetamina, você que tem aqui um esquizoidão, né, um cabeção que já é altamente criativo, pensativo, imaginativo, totalmente artístico às vezes, filosófico, que já tá ali num trabalho mental muito grande, e às vezes você coloca uma anfetamina para poder, por exemplo, equilibrar a questão da obesidade e aí para parar ali de ter fome, né, para tentar ver se perde peso, até perde por um lado, mas às vezes tem uma tendência muito grande de desenvolver, por exemplo, processos depressivos. Por quê? Porque existe aqui uma questão de choque, entendeu? Eu tenho uma oralidade grande. Quando você atende um paciente, se você for um profissional da saúde que está me escutando, quando você atende um paciente que tem obesidade, você tem que entender que esse cara tem um traço de caráter oral. E todo oral tem um medo muito grande de ser abandonado em questões múltiplas, não é só questão afetiva de cônjuge e de namorado. Eles têm medo de ser abandonado pelos amigos, medo de ser do autoabandono, entendeu? Que começa por aí, porque às vezes as questões emocionais dele acabam sequestrando coisas e eles acabam nesse comer para não pensar e eles acabam se anulando como pessoa para poder agradar o outro, para que o outro de alguma maneira coloque ele num lugar de significação. E aí é onde ocorre essas aspirações, né? Ocorre essas viagens e principalmente se eu tenho bastante esquizoidão aqui. Se tem um esquizoidão aqui, eu vou pensar N motivos, ai, por que aquela pessoa fez aquilo, ou por que essa situação está acontecendo comigo, por que eu não consigo, por exemplo, parar de tomar minha cervejinha, entendeu? Eu não aguento. Por que eu não consigo, eu vou lá me tomar minha cerveja sem glúten, Stella, sei lá, tomo 3 ou 4. Por que eu tenho que fazer esse movimento? Entendeu? Porque eu preciso, às vezes, calar o meu esquizoidão, mais a minha oralidade. Que a minha oralidade fala assim, ó, o seu prazer tá na região oral, entendeu? O seu prazer tá na boca, entendeu? Então, assim, quando você tem muita oralidade, você tem muito prazer na boca. Você tem muito prazer nas questões que mexem com a boca. Por isso que o oral gosta de conversar. E se eu tenho um esquizoide, o esquizoide não gosta de conversar. Entendeu? O esquizoide gosta de ficar... Não é que o esquizoide não gosta de conversar. Olha só, essa configuração faz o esquizoide conversar. Só que o esquizoide vai ter uma conversa muito imaginativa, uma conversa muito criativa. Tem que conversar com gente que tem a ver contigo. Então, quando você conversa com outras pessoas que não têm a ver contigo, vai falar assim, nossa, cara tá viajando na maionese. É umas coisas que o pessoal fala, entendeu? E aí entra em conflitos. E às vezes, quando você pensa na questão do emagrecimento, se você não levar em consideração detalhes, por que é importante
emagrecer mentalmente primeiro, para depois, vou colocar assim, emagrecer o psico, para depois emagrecer o soma. Porque quando você emagrece o psico, você neuroestrutura essa pessoa que já estava neuroestruturada para ser gorda. Eu não sei se vocês estão conseguindo me compreender, acho que agora foi bem clara, né? Então ela já foi neuroestruturada para fazer esse mecanismo de defesa. Eu como para não pensar. Quem paga o pato é o meu corpo. Porque, de alguma maneira, eu aprendi que eu curo o meu emocional, por exemplo, comendo uma pizza maravilhosa lá na Esperança, sem glúten, tá, gente? Com aquela frango catupiry, que é vegano, entendeu? Então eu vou lá, como uma pizza de frango catupiry, tomo minhas 3 Stella, sem glúten, bem geladinha. E aí eu como, na hora que eu tô comendo, eu sinto um prazer enorme. Eu falo assim, nossa, a vida é bela, o paraíso, entendeu? E aí isso entra como um maná, você entendeu? Vai sustentando o espírito, vai sustentando a alma. E depois de um tempo, esse como para não pensar entra num processo de repetição. Quando a dor aparece, logo vem a neuroassociação, mamo para não chorar, como para não pensar. E isso vai neurosustentando esse sujeito. E se eu tenho bastante esquizoidia, a minha imaginação muito fértil, né? Ela vai me levar a caminhos, né? Muito produtivos. E esse corpo, né, vai estar pedindo cada vez mais o quê? Aquele curativo emocional. Se eu não estiver sendo, por exemplo, escutado por um psicanalista que é especialista nesse assunto, que vai te colocar, olha só, tu tá nesse mecanismo, né, de repetição. E quando você entende isso, para quem não pode fazer psicanálise, só de assistir esse vídeo 20, 200 vezes, tá? Você vai começando a entender que você assistindo 20 ou 200 vezes vai fazendo um sentido. Você vai, de alguma maneira, colocando na sua cabeça que o que te leva ao ato, vamos colocar assim, o seu vício, né, pimenta no fiofó da sua existência, entendeu? Por quê? Porque quando você sustenta o seu vício, você, na verdade, você está colocando uma pimenta na sua existência, né, no seu fiofó da existência, nesse sentido. Você está, tipo, fazendo algo que não... Tudo bem, eu também gosto de pimenta, mas apimentar demais pode gerar hemorroidas, entendeu? E essas hemorroidas vão doer depois. E para você tirar as hemorroidas, você vai ter que ir no proctologista, no cólon proctologista, entendeu? E para você ter que ir até lá, olha só, ocorreu um caminho de sofrimento que você poderia ter evitado caso você entendesse como a sua mente funciona. Olha só. Para você entender como a sua mente funciona, você tem que saber que você está dentro de uma configuração. E essa configuração te leva, por exemplo, a ter esse tipo de ato, né, gente? A ter esse tipo de repetição. E quando você entende isso, olha, eu sou oral, eu tenho bastante esquizoidia, sou muito imaginativo, e a minha mente fica fazendo eu criar histórias e pensar coisas da carochinha. Criei até o filme, gente. Eu sei filme, 500 livros. E aí, às vezes, para calar essa imaginação do meu esquizoide, e às vezes eu não quero estar ali muito em contato, porque meu esquizoide não quer contato muito com as pessoas, porque as pessoas vão querer pôr a mão, vão querer... Mas o meu oral também quer pôr a mão, mas aí entra em choque a minha oralidade com a minha esquizoidia, que fala assim, eu quero pôr a mão, mas não quero, sabe? Ai, tipo, sei lá, aquela mão pode ter coronavírus, rotavírus, entendeu? Aí começa a vir as maluquices na cabeça. E aí, olha só, por quê? Porque o esquizoide, ele vai pirar nas probabilidades imaginativas do compêndio de medicina, entendeu? E o oral, ao mesmo tempo, fala assim, ah, mas eu queria tanto abraçar aquele cachorrinho peludo, eu queria tanto abraçar aquela pessoa, ai, eu queria tanto morder aquela bochecha, ai, morder aquela barrigona, ai, me dá uma vontade de morder aquela barriga, entendeu? Vocês nem imaginam? Tipo, morder as coisas fofas, e, ai, vontade de apertar as pessoas na rua, é o meu oral gritando. Ai, queria tanto conversar com alguém. Eu vejo alguém passando com o cachorro, eu vou conversar com a pessoa, fica lá 200 horas, eu deixo a pessoa ir embora. Porque o meu oral não deixa, entendeu? E quando eu não faço isso, por exemplo, quando eu não vou sair para conversar, que eu não abraço alguém, que eu não mordo alguém, entendeu? Quando eu não faço essas coisas, eu comecei a entrar na dor, assim, tipo, da minha caverna existencial. Por quê?
o esquizoide, ele tem um processo cavernoso, mas também ele tem um processo que ele precisa se socializar de alguma maneira, tem que se forçar a sair um pouco. E quando isso não acontece e ele tem outros traços, esses outros traços vão chicotear esse sujeito. E esse sujeito tende a fazer o quê? Se isolar num processo, e ele vai buscar dentro desse processo de isolamento um tipo de satisfação. Se fosse mais rígido, ia se masturbar. Mas, como ele é mais oral, ele vai comer, entendeu? Ia ver coisas para poder, sei lá, ter libido. Mas, como aqui o sujeito tem muita oralidade, ele vai comer para não ficar no processo de imaginação. Então, quando eu como, eu paro de pensar. Então aí eu como para não pensar. Aí o meu esquizoidão que tava fazendo eu pensar, pirar na maionese, imaginar a cena, fazer o filme, deixar eu pirado. Às vezes, num processo criativo, assim, 200, 300 músicas, eu faço 500 poesias, entendeu? Tem tantas poesias que nem cabe dentro, que é mania, nem cabe dentro dos meus armários, dos meus cadernos de poesias, entendeu? Se eu fosse publicar tudo, eu ia concorrer com os grandes poetas do mundo, porque é muita coisa. Então, aí quando você pensa, você fala assim, o esquizoide foi por esse lado. Aí o oral tá assim, tipo, quando o esquizoide tá ali produzindo poesia, música, começando a escrever redações, começando a escrever para blog, ajudando uma amiga a fazer tese de doutorado, pensando na sua própria tese, beleza, aí você tá usando a sua esquizoidia para sua produção. Aí quando você não tá fazendo isso, você vai comer para não pensar, se você tem oral. E é onde você começa o seu oral, o seu esquizoide, que era mais magrelão, você que era mais magrelona, a ter uma certa rechonchudinha. E aí entra um processo de piração. Aí, tipo, agora eu não tô tão desejável. Aí, como que eu faço pra emagrecer agora, entendeu? E aí você vai procurar um cara, quando você já vai, se você já passou aqui com a tia e já sabe como, ou já assistiu 200 vezes meu vídeo, e todos os outros vídeos pra você poder se entender, porque às vezes a gente não pode mesmo financeiramente pagar. Então, assiste 200 vezes, gente, juro por Deus, assiste, remarca no caderninho, e aí relê na hora que você vê, assim, que você ia cair naquele pudim, entendeu? E logo em seguida você ia tomar ali uma Coca-Cola deliciosa com limão, com bastante gelo, que delícia, entendeu? Você ia tomar essa Coca-Cola junto com o pudim, tipo, já altamente glicêmico, entendeu? E você pensando em emagrecer. Aí você, além de tudo, você tá alimentando o seu esquizoide, que vai ganhar alto potencial de energia, né? A nível fisiológico, porque você vai estar com a glicemia alta. E toda vez que você come docinho, gente, que é uma delícia, né? Quando você come um docinho, você ainda coloca dentro do seu corpo uma fisiologia muito mais voltada para a questão da insulina. Então, quando você come muito carboidrato e consome muita glicose, né, que vai ter bastante glicose ali, todo carboidrato no final vira açúcar. Quando você consome muito açúcar, você aumenta a sua insulina. Automaticamente, o aumento da insulina gera depois aumento da fome. Por quê? Logo em seguida você tem fome. Você comeu um doce, logo em seguida você quer comer outra coisa. Então, por quê? Você vai aumentando a sua insulina e você vai diminuindo os seus hormônios de saciedade, como por exemplo o glucagon, né, que é produzido no intestino. Então, se você, por exemplo, mudar a sua dieta, colocar assim, quando você vê que você está indo por um caminho muito mais ansioso, você tem que cortar alimentos que são cafeinados, por exemplo, assim, que tem bastante cafeína, chocolate, café mesmo, com biscoito, assim, às vezes as pessoas falam, mas eu só comi um biscoitinho e engordei. Eu falei assim, mas que biscoito você comeu, né? Então, assim, primeiro você tem que trabalhar esse lado gordo da cabeça. Porque se você não trabalhar isso primeiro, sempre você vai ser capturado, porque a delícia de comer, ainda você fala assim, mas não é uma droga, é só uma coisa. Mas a droga, a comida pode virar uma droga quando ela entra como esse curativo emocional. Se você come, por exemplo, quando você tá com fome, e você come para existir e não existe para comer, entendeu? Porque se você existe para comer, você está mudando a regra matemática da coisa. Você come para existir e não existe para comer, entendeu? Quando você entende essa equação do eu como para existir e não existo para comer, você vai mudar, olha aqui a chavinha que foi iniciada desde o seu processo de amamentação, porque você tem oralidade, isso foi feito na amamentação.
você muda essa chavinha. Não é que é para as mães não amamentar, tá, gente? A amamentação, existe uma regra. Você faz a amamentação e vai intercalando com a amamentação emocional. Alimenta seu filho com alimento e alimenta seu filho com emoção. Alimenta seu filho com carinho. Alimenta seu filho com ocitocina, tá? Quanto mais carinho você faz no oral, mais ocitocina você dá. E ele tá buscando essa ocitocina. E a ocitocina a gente sabe que é o hormônio do amor. Então, assim, a gente sabe quanto mais oralidade, mais a pessoa precisa de carinho, mais a pessoa precisa de atenção, mais a pessoa precisa soltar os monstros da oralidade, que é falar, se sentir amado, e ter contato humano. São aquelas pessoas que nas relações sexuais, nas relações corporais, elas sentem muito prazer, mesmo que não seja aquele tipo vucu-vucu como faz um rígido. Mas quando você tem oral com rígido, também tem muito vucu-vucu. Mas quando você equilibra essa coisa do comer, tipo, deserotizando a comida não entrando como o gozo principal da sua vida, mas sim entrando como o que eu falei, como para existir e não existo para comer. Ai, gente, meu quadro caiu aqui, eu tive que consertar. Eu acho que eu toquei aqui porque é uma lousa, né? Que é onde eu dou algumas aulinhas, umas supervisões aqui pra explicar. E acabou caindo. Bem, voltando aqui ao vídeo. Quando a gente come, né, pra não pensar, a gente acaba gerando uma fisiologia. Essa fisiologia também a gente vai pensar na questão da análise, para vocês poderem entender, né, como funciona esse mecanismo, né, de vamos tratar primeiro essa mente, para depois emagrecer esse corpo. Porque automaticamente, quando você começa a ter consciência de que a sua mente te leva para esse lugar, né, que você foi neurosustentado ali, nesse processo, né, como para não, mamo para não chorar, e que na verdade foi sustentando essa posição, né, depois como para não pensar, e que foi sustentando você, que você não come para existir e que você existe para comer. Olha só, muda totalmente a ordem do fator. Quando você entende que você está numa dinâmica que está indo muito mais patologicamente para um funcionamento que vai te trazer como resultado um excesso de adiposo, que vai trazer como resultado aí todas essas questões da obesidade e do transtorno da oralidade. Inclusive, quando a gente já sabe disso, a gente já vai dentro lá da infância educando esse sujeito, e que mesmo que ele tenha ali um formato mais redondinho, ele já vai estar muito mais apto a controlar, inclusive, esse emocional, que vai tender a ir para um lado curativo emocional no comer para ter prazer, para ter um gozo, né? Para poder estar ali neurosustentado nas questões emocionais do prazer. E quando a gente saca isso, fica muito mais claro entender, olha, é o meu oral aqui falando comigo, e me colocando aqui no processo de dor, e eu já saquei que eu tô ali no mecanismo de defesa do como para não pensar, do bebo para esquecer, do como, né, para deixar as questões emocionais de alguma maneira entorpecidas a ponto da gente não conseguir depois lidar. E a coisa às vezes ir para um caminho de uma obesidade mórbida. Por quê? Porque foi uma coisa foi no processo de repetição. E esse processo de repetição vai trazendo como resultado o acúmulo mesmo do tecido adiposo, né, glicogênese. E como que a gente vai estimular, né, a questão mais hormonal, né, pra gente pensar na questão do como emagrecer mentalmente, a gente tem que pensar a nível mesmo de como diminuir, né, esses tecidos adiposos e promover níveis aqui, olha só que importante essa palavra para vocês, de adiponectina. A adiponectina é o hormônio que ajuda a gente a quebrar o quê? Os adiposos. E como que eu vou manter ele alto, em bons níveis, para que a gente, de alguma maneira, se sinta saciado fisiologicamente, para que nosso psicológico esteja na consciência e não no entorpecimento, com as nossas dietas, né? A gente tem que pensar nas dietas mais monossaturadas, com peixe, comer nozes, abacate,
azeite, coisas que, ou, às vezes até realmente carboidratos, né, de baixo índice glicêmico, para aumentar essa adiponectina. E quando a gente consegue aumentar essa adiponectina, no fundo, a gente começa a equilibrar um pouco a questão, né, da formação desse tecido adiposo, mas aqui, ó, você viu, numa atitude mais mental, eu vou conscientemente pensando a questão do meu traço. Se eu não posso fazer uma análise, eu vou assistir 200 vezes esse vídeo, ou quantas forem necessárias, para que entra num processo aqui, às vezes, de repetição, que às vezes você estaria fazendo, por exemplo, no comer, repete o vídeo. Quando você pensar em comer, você repete o vídeo e volta sempre para poder realmente guardar essa informação como algo de importante para o fortalecimento do seu emocional. Quando você começa a entender isso, fala assim, não, nossa, eu estou sendo capturado pelos meus próprios sintomas, e esses meus sintomas fazem parte, olha só, do meu traço. E esse meu traço está me conduzindo, justamente porque eu sou muito mais emocional, a entorpecer a minha razão, que é meu, aqui ó, tem o meu esquizoidão aqui, a entorpecer esse meu esquizoide, entupir ele de comida, e ele vai lá para um processo criativo, fazer as coisas que ele tem que fazer, ele vai acabar se isolando na caverna demais, vai acabar comendo para não pensar, e isso vai entrar nesse mecanismo, né, de repetição. Como a gente corta isso, gente? Fazendo terapia, né? Quando eu falo para emagrecer primeiramente, assim, ou entendendo como a sua mente funciona, para que você saiba, né, fazer esse manejo, né? Porque você precisa aprender a fazer esse manejo. Quando você começa a aprender a fazer esse manejo, ou você que é um terapeuta que está escutando, você ajudar seu paciente a fazer esse manejo, ou você que tá aqui escutando que é o paciente, para você aprender a fazer esse manejo interno, né, de auto-reconhecimento, e você vai ali de alguma maneira sinalizando, anota no caderno. Porque quando você vê que você está no processo de repetição, você fala assim, não, você está passando por alguma questão emocional, não importa de que lugar ela vem, se vem de relacionamento, se vem de problemas de financeiro, se vem de problema da empresa, se vem de problema com a sua família, não importa de onde vem, você está passando por uma questão emocional e de repente você se viu capturado por uma pizza, de repente você se viu capturado, tudo bem, você pode comer uma pizza, gente, come tem sem glúten, uma delícia, uma pizza for fun, em vários lugares, tem hoje em dia, troca, né, você coloca uma pizza que tem uma massa, vamos colocar assim, uma massa que ela realmente tem baixo índice glicêmico, como massa, apesar que a massa de arroz tem índice glicêmico alto, mas tem a de girassol, tem a de semente de girassol, de grande bico, nessa forfã tem até de grande bico, que é uma delícia, gente, come lá uma pizza inteira e não engorda. E aí, você precisa comer para ter esse prazer, para passar aqui na garganta, para sentir no estômago. Então, assim, é importante saber o que comer. E quando você sabe, por exemplo, o grão de bico, ele já vai te dar, além de estar fazendo uma massa de pizza para você, você vai se sentar comendo uma pizza gostosa, vegana, e pode ser até com carne, que eles têm também. Você vai estar comendo uma pizza que tem a massa com índice glicêmico baixo e mais ainda com triptofanos, porque é massa de grão de bico. Vai estar te dando esses triptofanos que vão deixar você, por exemplo, mais feliz. Na questão mais endocrinológica, que vai fazer com que seu cérebro reconheça aquela substância como, por exemplo, como se fosse um chocolate. Entendeu? Vai te dar esses triptofanos deliciosos, que vai te deixar mais feliz, vai te dar uma sensação mais de saciedade. Quanto mais você acessar, por exemplo, as glutaminas, elas têm o poder, por exemplo, de aumentar o GLP-1, entendeu? Que seria o glucagon-like peptide. Esse glucagon-like, ele tem a função, gente, de mandar uma noticiazinha para o cérebro, né, uma mensagem, uma neurotransmissão para o cérebro de saciedade. Quanto mais produção de GLPI eu tenho quando eu estou comendo, né? Por exemplo, eu dei um exemplo aqui para você, que poderia ser uma glutamina, né? Quando você tem glutamina na sua
dieta, mas o seu corpo vai ali, porque é um hormônio produzido no intestino, o intestino, o sistema nervoso entérico, né? O intestino vai mandar essa mensagem pro cérebro e você, por exemplo, vai ter uma sensação de saciedade, entendeu? E essa sensação de saciedade vai tirar a sua vontade que você às vezes tem de comer para não pensar. Tem essa dica pro vídeo de hoje do esquizoide, gente. Acho que ficou bem comprido. Eu queria fazer um vídeo bem curtinho, mas não dá. Que minha oralidade é alta, eu vou começando a falar. Quando eu vejo, já fiz um vídeo de 40 minutos. Beijo pra vocês.